Oi gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro, da página Modelagem e Costura lá no Facebook, aqui do canal Liana Ribeiro Modelagem no YouTube, e o meu Instagram também está aí na tela, caso vocês queiram me seguir também lá no Instagram. O vídeo de hoje é uma continuação, né, da aula 3, dos vídeos que eu estou fazendo com o método do corte centesimal, tá? Então, por que eu digo que essa aula 4 é uma continuação da aula 3? Porque eu vou mostrar para vocês o mesmo passo a passo da aula passada, só que em tamanho natural, para vocês perceberem que não faz diferença nenhuma, tá? A mesma coisa que eu fiz lá na miniatura, eu vou fazer aqui no tamanho natural. Eu decidi fazer isso nessa modelagem porque ela é a primeira e também porque eu quero fazer a saia e mostrar o caimento dela para vocês depois, mostrar a saia pronta para vocês, tá bom? Então, por isso que eu também vou fazer aqui no tamanho natural, mas a maioria das modelagens, né, do corte centesimal, a maioria delas eu vou fazer na miniatura. Mas aí vocês podem ver, vão ver nessa aula aqui que é exatamente a mesma coisa. Então, o que você vai precisar para essa aula? Você vai precisar da escala que vai mandar, como eu falei, né, na aula passada. A escala que manda numa saia é a escala do quadril. Então, você vai pegar a escala que é referente à medida do seu quadril. Quando eu fiz a aula lá das medidas, né, eu tirei a medida do meu quadril e deu 99. Aí eu falei, eu usaria então a escala número 100. Só que para essa saia aqui, eu já quero que ela tenha uma folguinha de vestibilidade bem leve no quadril. Então eu optei, né, por escolha própria, por gosto pessoal, eu escolhi aqui a 102. Tá? Então a minha medida foi 99, então acrescentei aí uns 3 centímetros de folga de vestibilidade, tá? Mas você pode fazer com a medida certinha do seu quadril, principalmente se você quiser fazer só a base, né? Porque eu já vou fazer a base, já vou fazer a interpretação, então já vou jogar a folguinha de vestibilidade aí que eu quero, tá bom? Então eu vou usar aqui para o meu quadril a escala 102 e aí vocês escolham a de vocês. E a gente vai precisar só para um passo da modelagem a reguinha da cintura, a escala da cintura, né? Então, a minha cintura deu 69 lá na medida, e eu gosto de cintura bem fechadinha, sabe? Bem apertadinha. Então, eu optei por descer para o 68. Mas isso também, gente, é questão de gosto pessoal, tá bom? Então, na minha cintura, eu vou usar a escala 68. Aí você vai escolher a sua, que melhor se adaptar ao tamanho da sua cintura. Então, são apenas 2 escalas que você vai usar nessa aula, ok? E aí você vai precisar de um esquadro e uma curva francesa. Se você comprou o kit completo, você já recebeu um esquadro e uma curva francesa junto com o seu kit, né? Mas se você comprou o kit mais barato, que era só o livre e as escalas, você precisa sim ter um esquadro e uma curva francesa. Então eu tenho essa aqui minha régua que ela funciona como esquadro e eu tô aqui com a minha curva francesa que ela é uma união assim de curva francesa com curva de alfaiate, tá? Então eu vou usar. Esse kit eu já falei sobre ele aqui no canal também. Se vocês quiserem conhecer esse kit, as vantagens e desvantagens, vocês podem acessar o link na descrição do vídeo, tá? O método não fala sobre régua, né? Que você precise ter uma régua. Eles falam que você precisa ter um esquadro e uma curva francesa. Eu acredito que eles falem isso porque todas as escalas são réguas, né? Só que qual o problema que eu vejo? Que primeiro ela não é transparente. Eu acho que régua transparente é fundamental na modelagem. E também elas são de papel. Então com o tempo de você ficar riscando a sua escala, ela pode deformar. Tá? Então eu pessoalmente nunca uso, é muito raro eu usar as escalas como régua mesmo. Eu prefiro
uma régua longa, transparente, tá? E por um acaso essa minha também serve como esquadro. Então esse é o material necessário para a gente começar a nossa aula. Vamos lá. Bom, então vamos começar, né, o nosso retângulo inicial. Eu vou fazer 2 retângulos, né, para quem lembra, um ao lado do outro. No caso do tamanho do meu quadril e da largura do meu papel, isso é possível. Se por um acaso não for possível no seu caso, na largura do papel, você conseguir botar frente e costas junto, não tem problema. Você faz a frente, depois faz as costas separadas e aí confere se o molde está batendo, tá bom? Mas no meu caso aqui vai dar. Então a linha, o corte do papel que está mais certinho é esse meu corte aqui da lateral. Então eu vou fazer aqui a margem desse lado, em vez de fazer a margem em cima, tá? Vou fazer a margem aqui, porque eu tenho certeza que esse lado aqui tá certinho, então posso me guiar. Agora sim eu vou fazer a margem de cima, que aí a gente consegue trabalhar já a largura dos nossos retângulos, tá? Então eu fiz uma margem aqui e uma margem aqui para esse ângulo estar certinho. Então eu vou pegar a minha escala do quadril, que é a escala que manda, né, nessa modelagem, e vou marcar todo o meu quadril, do 0 até o 50, é o quadril completo. Vou marcar aqui embaixo, mais embaixo também, a largura do quadril, para facilitar depois eu traçar uma reta, tá bom? Então tô repetindo a medida do quadril em toda a lateral aqui. Então eu posso fechar aqui o meu retângulo da frente. Aqui, né, vou botar o comprimento da saia. No meu caso, eu gosto de uma saia com comprimento de 65 centímetros. Então vou aplicar aqui 65. Eu não falei que precisava de uma fita métrica, mas é meio óbvio, né? A gente precisa também da fita métrica para essa aula. E aí eu vou prolongar essa linha até lá, até o comprimento que eu quero. Aí aqui eu já posso colocar também a medida do meu quadril para fechar aí essa minha linha, prolongar essa minha linha aqui certinha. E aí eu tenho como fechar o meu retângulo frente totalmente. Pronto. Então tá aqui o meu retângulo frente. Essa é a frente. Eu vou reforçar aqui as linhas para vocês verem melhor no vídeo, tá? Então aqui foi onde eu apliquei as 50 medidas do quadril. Aqui eu apliquei o comprimento da minha saia, que eu botei 65 centímetros. E fechei o retângulo, né? Tudo em esquadro. Então foi isso que eu fiz aqui na primeira parte. Vou fazer o resto com essa canetinha mais forte para vocês conseguirem ver bem o passo a passo. Então aqui é a frente. Vou dar um espaço aqui de 5 centímetros. E vou aplicar novamente a minha medida do quadril aqui para fazer as costas. Então eu vou até aqui, esses 50. Eu vou fazer essa minha linha aqui, até lá. Vou só reforçar que a linha já estava feita. E aí eu vou fazer um esquadro. Nessa linha eu vou aplicar o comprimento, que eu optei por 65 centímetros, mas vocês vão
botar o gosto pessoal de vocês. Vou traçar aqui uma linha em esquadro. Vou aplicar aqui na barra também a minha medida do quadril. 50 unidades do quadril. Aqui no meio eu também vou colocar para poder facilitar o traçado. Então agora eu posso ir direto, sabendo que tá certinho. Mas os meus 2 retângulos estão perfeitos. Então aqui vai ser a frente e aqui vão ser as costas. Então esse é o primeiro passo. Para terminar ele, nós temos que colocar a altura de quadril, né? A minha altura de quadril agora ela é 24. Né? Porque como o meu quadril alargou, acabou que a altura do quadril também ficou maior. Então, por isso que é sempre que era 22. Então, por isso que é sempre bom a gente tirar as medidas toda vez que vai fazer uma modelagem. Então, eu marquei 24, você vai marcar a medida da sua altura de quadril. E aí, a gente traça aqui a linha do quadril. Então, esse aqui é o passo 1. Então, para o passo 2, a gente vai pegar a régua da cintura, a escala da cintura, e vamos marcar a cintura aqui em cima do retângulo. Então, é de fora para dentro que você vai fazer isso, tá? Então, eu venho aqui e vou marcar a minha régua, a minha escala da cintura toda, até os 50. Então, aqui eu tenho 50 de cintura. Vou fazer a mesma coisa aqui, de fora para dentro, eu vou marcar as 50 medidas da minha cintura. Nesse momento, olha, não uso mais essa escala, tá? Tira ela até de perto de você, para você não querer usar ela. A partir de agora, você vai ficar só com a escala do quadril, ok? Então, o passo 2 era só marcar a cintura. Para o passo 3, nós vamos marcar as pences e fazer o desenho das pences. Então, eu vou pegar, né, a minha escala do quadril. Para frente, eu vou descer 15 unidades. Tá? Vou fazer uma linhazinha aqui em esquadro, o mais fininha possível, para não bagunçar muito o molde. E nessa linha de apoio que eu fiz, eu vou colocar 20 unidades. Marcar aqui 20. Então, aqui que vai ser o ápice o vértice da minha pence. Vou fazer aqui uma linha em esquadro para a pence. E eu tenho que acrescentar o valor da pence aqui na cintura, porque eu botei o valor da cintura certinho. Se você não quiser fazer a pence na frente, não precisa. Eu vou fazer só para mostrar o passo a passo completo. Então, eu tenho que acrescentar o valor da pence, que são 6 unidades. Então, 6 unidades do quadril. Então, se eu estou acrescentando 6 unidades do quadril, aqui na linha da pence eu tenho que distribuir 3 para cada lado. Então, vou botar aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aí eu vou, fecho a minha pence. Então, já tenho aqui a minha pence da frente. A pence das costas é um pouquinho parecido, né? Então, a gente vai... Aqui a gente desceu 15, nas costas é 20 por 20. Então, a gente vai descer 20. E aí, vou fazer uma linha aqui de apoio, um esquadro bem de levinho, só para ter um guia. E aí, nessa linhazinha... eu vou marcar 20 também.
Então aqui é o vértice da minha pence. Então vou fazer uma linha aqui em esquadro para o centro da pence. E eu tenho que acrescentar aqui o valor, né, da pence. Então o valor da pence são 6 unidades do quadril. 6 tracinhos desse. Já que eu aumentei 6 aqui, eu tenho que botar 3 para cada lado. Eu vou botar 3 unidades para cá, 3 tracinhos, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aí eu já posso fechar minha pence das costas. Agora a gente tem que fazer a curvatura aqui do quadril até a cintura. Então eu vou traçar novamente uma linha de apoio que vai do quadril até a cintura. Bem levinha também. Vou encontrar a metade dela. A minha deu 24,5, então 12, vou marcar 12 mesmo. Nessa metade eu vou sair 2 unidades, 2 tracinhos da escala. E aí eu tenho que fazer uma curva que pegue da cintura essa saída de 2 unidades e o quadril. Então vou buscar aqui uma curva bonita que caiba esses 3 pontos. Então tenho aí a minha curvatura da frente. Então a base frente já está pronta, tá? Essa aqui é a base da saia, a base da frente está pronta. Então vamos agora para a parte das costas, vai ser a mesma coisa. Vou traçar uma linha de apoio só, bem fininha. Vou pegar a metade dela, eu marquei aqui 12. Nessa metade eu vou sair os 2 tracinhos ou 2 unidades. E aí vou fazer a curva que pegue esses 3 pontos. Tem que pegar a cintura, a saída e o quadril. Então aqui tracei a minha curva das costas, tá? Base das costas pronta. E aí nós já começamos a fazer agora a interpretação para a saia alfaiate. Então, para a interpretação da saia alfaiate, nós vamos fazer alguns anatômicos, né? Então, nós vamos aqui nas costas descer 4 unidades, 4 tracinhos. E com uma leve curva, nós vamos unir a cintura ao novo ponto. O ideal é que a gente faça um esquadrinho aqui. Pode ser de meio centímetro só, para não dar bico nas costas. Principalmente se você for botar o molde na dobra, tá? Então, faz um esquadrinho aqui, para não dar bico. E aí depois você faz essa leve curva anatômica aqui para cintura costas. Então tá aí. O anatômico para as costas, essa parte aqui já não existe mais, tá? Então eu desci 4 unidades. Na frente, o método não fala nada, diz para deixar retinho assim para frente mesmo. Mas eu pessoalmente também gosto de um anatômico na frente. Então eu vou descer 1 centímetro, que pode ser para qualquer medida, tá? Qualquer tamanho. Aí também você faz um esquadrinho, para não dar bico na frente. Pronto, tá, no olho eu consegui fazer bem esquadrado. E aí sim você traça uma leve curva aqui na cintura, também para dar aí um anatômico. É uma coisa bem leve mesmo, é quase uma reta, tá? Só para dar um leve anatômico aqui na cintura frente também, tá? Então, esse pedacinho já não existe mais. Então, temos aí o anatômico da cintura.
Aí o método sugere que a gente também não faça a saia assim totalmente reta para a saia alfaiate. A gente deu uma leve entradinha na barra. Então, como que você vai fazer isso? Você vai descer 15 unidades, 15 tracinhos, e vai entrar aqui na barra 3 unidades, 3 tracinhos. E aí você une com uma reta esses 2 pontos. Tá? Então aí esse pedaço aqui não existe mais, tá bom? Não existe mais. Agora, na frente eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou descer 15 unidades, ou 15 tracinhos. Vou entrar 3 aqui, 3 tracinhos. E aí vou fechar aqui a lateral da minha saia. Então esse pedacinho aqui também já não existe mais, tá bom? E aí você pode cogitar fazer uma aberturinha atrás, né, para poder não prejudicar essa entrada, não prejudicar a movimentação das pernas. Então, agora terminamos mesmo a modelagem da saia alfaiate. Vamos falar agora sobre cós e também as margens de costura. Então, para colocar um cós nessa saia, se você optar por fazer o cós, você pode escolher pelo cós anatômico, que eu já ensinei aqui no canal como é que faz, ou o cós reto. Então, eu vou aproveitar e falar sobre o cós reto, porque uma colega já deixou esse pedido, né, para eu ensinar a fazer cós reto, saia com cós reto. Outra também já deixou uma dúvida perguntando se eu tenho que tirar medida do cós aqui do corpo da modelagem da saia. Então é sobre isso que eu vou falar um pouquinho agora, tá? Então o cós reto, ele pode ser aplicado acima da saia, ele pode ser aplicado metade para fora da saia, metade tirado daqui de dentro da modelagem, ou ele pode ser tirado todo mesmo da modelagem. Quais são os cuidados que a gente tem que pensar antes de decidir isso? O cós, como fala, o nome dele é cós reto. Então ele não tem anatômico. Então vamos lá. Eu gosto de cós de 3 centímetros, tá? Cós reto. Então vamos dizer que eu coloque 3 centímetros aqui na lateral. Tire 3 centímetros daqui, ó. Vou tirar aqui, enquadro, aqui 3 centímetros. Aí vamos dizer que eu corte aqui 3 centímetros de toda a minha modelagem. Olha o que vai acontecer com o meu cós, olha. Deixa eu ver se fazendo de outra cor, vai ficar destacado. Vou fazer aqui de vermelho, vamos ver se aparece no vídeo. Não sei se vai dar para aparecer. Deixa eu cortar o meu molde e aí eu consigo mostrar mais perto da tela. Então, olha só como é que vai ficar o cós. Tá vendo? Se você tira todo o tamanho do cós e o cós é reto, olha o que vai acontecer com o cós na cintura. Ele vai ganhar medida. Tá vendo? A cintura vai ficar maior. Então você tem que levar isso em consideração. Por exemplo, no meu caso, olha a diferença tão grande que fica. Então, eu pessoalmente não faço isso. Eu não tiro o tamanho todo do cós para fazer cós reto. Se eu tirar o tamanho todo do cós na saia, eu vou fazer cós anatômico, como eu já mostrei aqui no canal, já dei aula sobre isso, tá? Agora, caso a sua cintura não perca tanta medida aqui, aí você pode fazer o cós reto. Mas vocês vejam que a minha, olha, perde muita. Quer dizer, ganha, né? Ganha muita medida aqui. Então, quando chegar na cintura, vai ficar frouxo, vai ficar entrando o meu dedo no cós. Eu, pessoalmente, não gosto, tá bom? Então, eu, normalmente, tiro o cós todo por fora e fico com a cintura mais alta mesmo. Essa é a característica do cós reto.
Mas algumas vezes eu já fiz e não achei que ficou ruim, foi tirar no caso, 1,5, a metade, né? Eu gosto de um cós de 3, então eu vou e tiro 1,5 aqui na minha cintura só. Que aí sai um pouquinho, sobra um pouquinho, mas nem tanto. Como eu até já fiz, né, eu já fiz a minha cintura 1 centímetro menor mesmo, então não vai dar muita diferença. Aí o que acontece? Na frente vai perder esse anatômico que eu fiz, tá? Porque eu tenho que fazer reto pro cós reto. Tá? Então vai perder esse anatômico aqui que eu fiz da cintura, porque é um cós reto. Então eu tenho que cortar reto aqui, vai perder o anatômico. Tá? Nas costas, provavelmente também vai perder um pouco desse anatômico aí. Então eu vou tirar 1,5 aqui nas costas. Deixa eu ver aqui. 1,5. Vai perder um pouquinho, vai perder o anatômico também. Então, se você faz o cós reto perde totalmente o anatômico da cintura, tá bom? Então, se vocês gostam de anatômico na cintura, faz o cós anatômico e não o cós reto. Então, eu tirei aqui 1,5 e aí o resto do meu cós vai ficar para cá, né? Eu vou tirar aqui o cós, vou fazer, né, um moldezinho de cós aqui. Então, para cós reto, nesse meu caso, eu tirei só a metade do cós e vou colocar o resto do cós para cima mesmo e vai ficar a cintura um pouquinho alta. Eu, pessoalmente, não me incomodo, tá bom? Então, eu vou fazer aqui o recorte aqui dessa parte da cintura para fazer a questão também da dobra aqui da pence. Bom, então vamos lá, eu vou dobrar aqui a minha pence para fazer o corte da minha cintura. Então, normalmente eu dobro a pence para lateral, tá? E aí eu vou fazer o corte da cintura com o desconto do cós. Tá certo, dobrar certinho. E aí vamos lá. Aí aqui você respeita o segmento da reta. Aí tá vendo como é que fica um biquinho aqui na pence, tá bom? Por enquanto eu vou cortar só essa parte, porque eu já quero aplicar a margem de costura aqui para me facilitar. Agora eu vou fechar as costas, a pence das costas. Vou fechar em direção à lateral, que é como eu gosto de fazer. E vou comer aqui fazer o corte aqui na linha do cós. E aí eu vou respeitar a reta. Então, tirei esse tanto aqui do meu molde. E aí, como vocês podem ver aqui, ó, ficou com um biquinho na pence. E aí, você vai ter que acrescentar margem de costura, tá? Então, nesse caso, eu acabo preferindo botar a margem de costura no tecido. Então, vou botar aqui que eu tenho que botar mais 1 centímetro. Vou botar 1,5, tá? Quando é cós reto, eu gosto de botar 1,5. Vou botar aqui mais 1,5 de margem de costura. Tá bom? Então, 1,5 que eu vou precisar acrescentar aqui no tecido. Se você não quer acrescentar no tecido, cola um papel, aí faz a margem de costura. Agora aqui na frente, a frente vai ser na dobra. Deixa eu pegar a outra canetinha que é mais forte. Aqui vai ser na dobra do tecido e fio também, né? E é o fio do tecido. Agora aqui na lateral,
Eu aplico para mim só 1 centímetro mesmo de margem, porque eu já conheço o meu corpo, né? Eu já sei que a modelagem dá certo. Mas se for a primeira vez que você tá fazendo, acrescenta mais, tá bom? Põe aí uns 2 centímetros de margem de costura, caso seja a primeira vez que você tá fazendo a modelagem para você. Aqui nessa entrada, você tem que acompanhar a entrada para fazer a margem de costura, tá bom? Tem que acompanhar essa entradinha aqui, opa. E aí você vai cortar na margem de costura. A bainha também, dependendo da bainha que você vai fazer. Como eu vou fazer a bainha com overlock, então só vou aplicar só 2 centímetros aqui, né? E aqui vai ser na dobra, então aqui não tem, é só ligar reto aqui. Aqui não tem costura, margem de costura aqui. Como tem uma inclinação na barra, antes de cortar a lateral, você dobra como se estivesse fazendo a bainha. E aí sim que você corta a lateral aqui pela margem de costura. Tá? Para dar uma mexida na bainha. A bainha ganha um biquinho. Eu já mostrei várias vezes isso no canal, né? E aí eu corto toda a lateral. E agora eu corto o centro-frente. Agora, novamente, eu vou fechar aqui a minha pence, por enquanto, e vou medir aqui quanto que ficou a minha cintura, para poder fazer o cálculo do cós. Então, a minha cintura ficou com 20 centímetros. Aqui ficou 20 centímetros de cintura. Tem que ser com a pence fechada, tá? Então, vou anotar aqui que a minha cintura aqui ficou com 20 centímetros. Agora eu vou para as costas aplicar a margem de costura. Então aqui na lateral eu já aplico 1, mas se for a primeira vez você aplica 2. Para ter uma margem aí, caso você precise fazer algum acerto. Aqui acho que eu vou até fazer com a minha régua mesmo, que ela tem marcação de 1 centímetro, aí fica melhor. Um centímetro. A bainha lá eu coloquei 2, né? Ainda bem que eu cortei papel suficiente. E você pode botar o centro-costas na dobra, mas eu não vou fazer isso. Eu vou colocar uma costura atrás para dar uma aberturinha no centro-costas, porque eu dei uma entrada aqui na barra. E eu também quero colocar o zíper e o botão nas costas. Então, eu também vou acrescentar 1 centímetro de margem nas costas. Ainda bem que o papel deu, senão eu ia ter que aplicar no tecido. 1 centímetro aí, até lá em cima. Então, agora... Cadê a tampinha? Aqui.
Agora é só recortar todo aqui o molde. Como aqui tem uma inclinação, lembrei, vou dobrar minha bainha. E agora sim vou cortar essa parte inclinada aqui, para não dar defeito na bainha. Tem que sobrar um pouquinho de tecido na bainha, para a bainha não ficar repuxando. Pronto, cortado. Então agora eu tenho que medir a minha cintura. Depois eu tenho que conferir ali na frente, eu vou medir de novo, porque eu prefiro medir sem as margens de costura, tá? Então eu vou medir daqui até aqui só, né? Sem a margem, para ver com quanto que eu fiquei aqui de cintura. Porque depois eu prefiro aplicar a margem, sempre ficar me preocupando. 19 centímetros aqui, sem a margem. Deixa eu ver, então aqui eu devo ter contado com a margem também. Vou fechar aqui de novo e vou medir sem a margem de costura. Exatamente, eu já tinha medido com a margem. Então eu vou botar 19 aqui. Porque aí depois eu prefiro aplicar a margem toda no cós mesmo. Então tá aí, frente e costas prontas, tá? Da saia alfaiate, já com a margem de costura, já com bainha, só não vai ter margem aqui, né? Aqui não vai ter, tem que botar lá no tecido. Então a próxima parte agora eu vou desenhar o cós. Bom, então vamos calcular o tamanho do nosso cós. Então, tanto frente como costas deu 19 centímetros, né? Então, como é que vai ser o nosso cós? O nosso cós, ele é todo inteiriço na frente, né? Então, eu tenho que multiplicar esse 19 por 2, para ver todo o espaço da cintura à frente. Então, 19 vezes 2, 38. Então, a minha frente tem que ter 38 centímetros. E as costas, eu também tenho que ter duas partes das costas para fechar e botar o botão, né? Então também eu tenho que botar 19 vezes 2, que vai dar 38, né? Então 38 duas vezes, 76. Então eu tenho que ter um cós de 76 centímetros, tá bom? Se você vai colocar, né, o traspasse para o botão, tem que acrescentar aí um valor a mais. Você não vai poder, se você botar a medida certinha, o cós vai ficar beijando assim um com o outro, né? Não vai dar para botar botão. Então, se você quiser botar botão, você tem que traspassar. Então, eu vou botar aí mais uns 3 centímetros para esse traspasse, para o cós subir em cima do outro, tá? Então, no total, eu vou fazer com 79 centímetros. Aí, eu falei que eu quero um cós de 3 centímetros, né? E aí, eu preciso ter tecido para dobrar, o cós vai ficar dobrado, não é? Então, é 3 vezes 2 também. Então, vai ser 6 centímetros de altura e 79 de largura. Então, isso que eu vou fazer. Você pode fazer isso direto no tecido, mas eu pessoalmente prefiro fazer no papel, tá? Então, vou fazer aqui no papel o cós com vocês. Então, ele tem que ter 6 centímetros, né, de largura.
Então aqui na minha régua eu tenho aqui 6. Vou botar aqui 6. Ah, mas aí não vai dar pra fazer em esquadro. Deixa eu ver até onde dá. Então eu vou fazer de 3. Vou fazer 3 aqui. 3. Depois eu me preocupo com o comprimento, tá? Só tô fazendo a altura. E aí, mais 3, 6. Então, essa é a altura do meu cós. Agora, eu tenho que aplicar também a margem de costura. Eu vou colocar 1,5, né, de margem de costura. Então, 1,5 dobrado 2 vezes é 3, né? Então, mais 3 centímetros aqui, só para a margem de costura. Né? Então, aqui, desde da lateral aqui do meu papel, é tudo isso aqui que eu tenho que cortar de tecido para fazer o meu cós, para a altura do cós. Agora, vamos ver o comprimento. 79 centímetros, né? Deixa eu marcar com a fita métrica, que a régua não vai. Eu vou botar aqui 79. Tá aparecendo no vídeo? Vou botar 79 aqui também. Deixa eu pegar desde a... Deixa eu fechar aqui logo um esquadro, pra não dar erro. Ele ficar bem retinho mesmo. Então, vou botar aqui os 79. Isso. Aqui também 79. Então, meu cós vai até ali, retinho, um esquadro, até lá. Aí eu posso já complementar essas retas até lá. Mas nem preciso fazer todas, não. Só que aqui 79 centímetros está sem as margens de costura, né? Então eu tenho que acrescentar 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui para a margem de costura. Se der, eu aplico aqui mesmo. Dá, ainda tem papel aqui para fazer 1 centímetro de margem aqui e 1 centímetro de margem aqui. Tá pronto o meu cós. Agora é só recortar. Pronto. Tá aí o cós reto. Tá? E só metade desse cós é que vai ficar assim para baixo do topo da cintura. O resto ele vai ficar acima e ela vai ficar uma saia levemente com a cintura alta, né? Um pouquinho com a cintura alta. Mas, como eu falei, esse é o resultado de cós reto mesmo. Tá? Se você quiser uma cintura mais baixa, recomendo o cós anatômico. Então, terminamos, vamos para as nossas considerações finais. Bom, então espero que vocês tenham gostado da aula. Vocês viram como eu já fiz o passo a passo bem mais rápido, né? Para ser bem sincera, na segunda vez que eu fiz esse passo a passo, eu já tinha decorado ele. Então, é um passo a passo bem fácil mesmo, usando esse método do corte centesimal. Então, aí foram as saias frente e costas e aí o cós reto, tá? Vou fazer essa saia no Panamá Oxford, que eu já, se não me engano, já mostrei ele em vídeo, né? Umas comprinhas aí que eu fiz, que eu encontrei ele muito baratinho.
Então eu comprei e vou fazer essa saia no Panamá Oxford. Então fica aí a sugestão de tecido, né? Mas pode ser gabardine com elastano, ou two-way, pode fazer também no crepe New Look, tá? Então dá para fazer com bastante tecidos, uma variedade aí de tecidos essa saia alfaiate, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta e compartilhem. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.